boa tarde. A nossa aula de hoje é sobre trauma na coluna vertebral, com abordagem também no atendimento pré-hospitalar. Então, vamos lá. O paciente que sofre um trauma na coluna vertebral, ele está suscetível a diversos graus de lesão, desde uma incapacidade neurológica temporária até a morte, passando por incapacidade neurológica permanente. O que vai definir isso? A gravidade da lesão e a altura, o nível na coluna vertebral que a lesão aconteceu. Uma lesão, por exemplo, mais alta em níveis de coluna cervical, pode, por exemplo, cursar com dificuldade respiratória e levar a óbito. A lesão medular, ela pode ser classificada em primária e secundária. A lesão primária é aquela imediata, que aconteceu no momento do trauma. Já a lesão secundária é aquela lesão da coluna que acontece posterior ao trauma, muitas vezes por conta de uma coluna instável. Coluna instável é aquela que fica frouxa ou rotura ou de um ligamento, rotura ou distensão de um ligamento ou da musculatura que sustenta a coluna vertebral, deixando com que os discos e as próprias vértebras fiquem mais frouxas e possam deslocar, formando compressão da medula, ou ainda um fragmento ósseo se desgarre. Essa lesão secundária normalmente acontece por abordagem errada do paciente no momento do trauma, né? Imobilização errada. É bom a gente diferenciar que nem toda lesão nervosa é sinal de lesão medular. Existem aquelas lesões que podem acontecer no nervo periférico, a pessoa, por exemplo, ter uma mão sem sentir ou dormente, com parestesia, por conta de uma lesão, vamos supor, no nervo ulnar ou no nervo radial, secundária a um trauma do nervo periférico ou a um trauma da extremidade do próprio membro e não a um trauma raquimedular. A imobilização ela é de uma importância crucial porque a não realização correta da imobilização quando indicada pode, como nós vimos, né, gerar numa coluna instável, pode provocar um trauma secundário real na medula. Isso tem um impacto muito grande no estilo de vida do paciente, porque a gente sabe, por exemplo, que um paciente paraplégico ou tetraplégico passa a ser uma pessoa dependente, que não tem suas funções, todas as suas funções vitais independentes e preservadas, e isso afeta diretamente a situação econômica, tanto a do paciente, que deixa de ser produtivo por um período grande e nem sempre pode retornar à sua atividade habitual, à sua atividade laboral habitual, como também para o Estado, uma vez que um paciente desse tem um custo extremamente elevado durante o internamento hospitalar e muitas vezes precisa acionar o sistema de segurança financeira da federação para poder sobreviver. O trauma raquimedular ele é extremamente prevalente em pessoas jovens, o que gera um impacto econômico ainda maior, principalmente na faixa dos 16 aos 35 anos, mais frequente em homens, não por acaso, já que normalmente são homens os que estão mais envolvidos de acidentes de trânsito, e como nós podemos ver, os acidentes de trânsito são as causas mais frequentes de TRM, de trauma raquimedular, sendo correspondendo a 48% deles. As quedas vêm em segundo lugar, com 21%, principalmente nos idosos, a principal causa nos idosos e em crianças. 15% são lesões penetrantes, 14% lesões esportivas. A biomecânica do trauma raquimedular vai muito, a gente usa muito o princípio da primeira lei de Newton, que é aquele princípio de que um corpo que está em movimento permanece em movimento até que algo impeça de fazê-lo. Da mesma maneira, um objeto que está em repouso, logo no objeto que está em repouso, permanece em repouso até que uma força age sobre ele para tirá-lo. Dessa maneira, nossa cabeça ela tem aproximadamente o peso de uma bola de boliche. Imagine, então, que durante uma colisão, por exemplo, a um paciente sem cinto, a cabeça vai de encontro ao para-brisa. Esse movimento de lançamento da cabeça não é feito ao mesmo tempo da coluna, eles se movimentam em tempos diferentes, e isso pode gerar uma força intensa aplicada no pescoço e lesar um trauma da coluna. Da mesma maneira, um paciente que estiver fixo também vai ter
sobrecarga dos músculos do pescoço, já que a coluna vai ficar parada e a cabeça vai ser lançada para frente. Outra biomecânica importante é quando há um movimento repentino das coxas, dos membros inferiores, e isso desloca a pelve. A gente tem que lembrar que o sacro faz parte da pelve, e essa aplicação de força, já no sacro nós vamos ver os ossos são fundidos, então aplica uma força muito grande sobre a coluna lombar, podendo deslocar ela. Muito importante também a gente salientar de que a ausência de déficit neurológico não descarta lesão óssea ou ligamentar na coluna vertebral. A maioria dos pacientes, na verdade, não tem o déficit neurológico na hora. Eles normalmente formam a chamada coluna instável. O que acontece no momento pode ser uma lesão óssea sem compressão, ou pode ser uma lesão ligamentar e de musculatura, deixando com que a coluna, como a gente já disse, fique mais frouxa, não fazer um déficit neurológico no momento, mas se mobilizado errado, formar lesão e ter déficit neurológico futuro. Os pacientes com lesão na coluna vertebral, eles vão ser considerados com lesão na coluna vertebral, presumidamente, os que sofrerem os seguintes mecanismos de lesão: um trauma contuso com impacto violento na cabeça, no tórax ou no pescoço, ou seja, paciente que sofre um trauma contuso, um trauma fechado, sendo um impacto muito forte. Aqueles pacientes que sofrem também trauma por mecanismo de aceleração ou desaceleração brusca, ou então com força de inclinação lateral repentina ao pescoço e ao tronco. Paciente também que sofre queda da própria altura, principalmente idosos. Quando o paciente cai de uma altura maior do que 4,6 metros, ele vai ter uma compressão e uma sobrecarga muito grande do pescoço e dos membros inferiores, principalmente quando cai em pé na coluna lombar. Ejeção ou queda de qualquer veículo em movimentação, então não é só ejeção de carro e moto. Queda de bicicleta, por exemplo, pode ser uma causa de trauma raquimedular, e mergulho em água rasa. Importante a gente ter ciência desses mecanismos para que a gente pense quando vai ser necessária a imobilização. Gravem isso aí, quando nós formos falar um pouco mais na frente, a gente vai voltar a esses mecanismos. O paciente que sofreu um desses mecanismos de trauma, ele vai ter que ter a coluna imobilizada. Inicialmente feita a imobilização manual e posteriormente a imobilização com colar cervical e com pranchas rígidas, né? Bom, vamos relembrar um pouquinho da anatomia, que vocês já conhecem, mas só para a gente deixar um pouquinho mais fresco aqui. A coluna vertebral, como vocês sabem, ela é composta de 33 vértebras. A exceção da primeira e da segunda cervical e do sacro e do cóccix, as vértebras lombar, torácicas e as demais cervicais têm praticamente a mesma conformação anatômica. O corpo corresponde a o corpo é a parte anterior da vértebra, né? É a parte maior e ela vai crescendo conforme a gente desce na coluna lombar. Então, essa aqui é uma vértebra cervical, aqui uma torácica e aqui uma lombar. Vejam que a região anterior do corpo de uma lombar é muito mais robusta, porque ela suporta um peso maior do que a cervical. A parte posterior é formada pelo processo espinhoso, que é esse osso, esse chamado rabo, que fica na parte posterior da vértebra, sendo que na cervical elas são praticamente horizontais, né, pontiagudas horizontais, e da torácica para baixo elas têm uma inclinação inferior. Além do processo espinhoso, a gente tem também o processo transverso, que são essas protuberâncias ósseas laterais. Tanto o processo transverso, os processos transversos, quanto o processo espinhoso, são pontos importantes de inserção ligamentar e muscular. Portanto, pontos importantes de estabilidade da coluna vertebral. O forame vertebral, que é esse orifício formado pela região, pelo corpo vertebral e pelos arcos neurais e processos transversos e espinhosos, esse buraco que forma no meio
é chamado de forame vertebral. Por ele vai passar toda a medula vertebral, que vai desde o tronco até L2. E esse forame, ele é mais estreito na região cervical, a medula ela ocupa, nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, mas a medula ela ocupa quase que a totalidade desse canal na cervical e reduz a ocupação quando chega na lombar. A coluna, ela tem ainda essa forma típica em S, né? O que permite uma movimentação ampla e multidirecional do nosso corpo. As 33 vértebras, elas são classificadas elas podem ser divididas em 5 regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Nós temos, então, 7 vértebras cervicais, 12 torácicas. Das torácicas, é de onde saem as costelas. Nós temos, portanto, 12 costelas, sendo que das 12, nem todas são verdadeiras, né? Temos 2 flutuantes, e algumas que são ditas falsas porque elas não têm a inserção direta no externo, através da cartilagem costal. Mas é importante a gente saber que das torácicas saem as costelas, que vai ter a inervação para essa região torácica também. 5 vértebras lombares, 5 sacrais que se encontram fundidas, formando o sacro, e 4 vértebras coxígeas, que forma esse rabinho, né? Que também estão fundidas. Então, 55% das lesões de coluna vertebral são na região cervical, 15% na torácica, 15% na lombar e 15% na região sacral. Então, infelizmente, a maioria das lesões raquimedulares são na cervical, que é onde oferece também maior risco à vida para o paciente. Essa estabilidade, a estabilidade da coluna, como já dissemos, ela é formada pelos ligamentos e pelos músculos. Aqui a gente pode observar os ligamentos longitudinal anterior e os ligamentos posteriores longitudinais. Existem outros ligamentos também aqui aderidos aos processos espinhosos e transversos, além das musculaturas. Como eu tinha dito a vocês, a medula, ela ocupa boa parte do canal medular em nível cervical, chegando a ocupar 95% desse canal medular. Na região cervical, contra 65% do canal medular na região lombar. Assim, na região cervical, sobra um espaço de aproximadamente 3 milímetros entre a medula e o corpo vertebral. Então, qualquer deslocamento, até uma luxação de vértebra que haja nessa região, pode provocar compressão e dano, ou laceração, ou compressão na medula vertebral. O sacro, ele sustenta 80% do peso do corpo e faz parte da cintura pélvica, como dissemos inicialmente. Por isso, um trauma muito forte com distensão dos membros inferiores pode lesionar o sacro e a coluna lombar. A medula espinhal, nós falamos um pouquinho então da parte óssea, que foi a coluna mesmo vertebral. Vamos falar um pouquinho agora da anatomia da medula espinhal e fisiologia da medula espinhal. A medula espinhal ela é uma continuação do cérebro, iniciando no tronco cerebral e terminando em nível de L2. Ela tem diversos suprimentos sanguíneos, sendo os principais feitos pelas artérias vertebral e espinhal para a medula, né? Está protegida no canal medular pelo líquor cefaloraquidiano. O líquor que protege o cérebro também desce por toda a coluna vertebral, protegendo a medula, sendo absorvido na grande cisterna, que fica no final da coluna da medula vertebral. Tem o revestimento dural, que vai fazer termina também em nível de L2, fazendo essa proteção e reabsorvendo também o líquor. Com relação à parte nervosa, nós temos, basicamente, são muitos os tratos medulares, né? Mas a gente tem a região cinzenta e a região branca na medula vertebral. Dentro da medula vão passar os tratos medulares ascendentes, que são aqueles que vão levar a sensação de dor, de movimentação, de tato para o cérebro. Então, ele é ascendente. E os tratos descendentes, que são aqueles que têm função motora, que enviam estímulo cerebral para a periferia. Importante a gente ressaltar que de todos os estímulos, deixa eu me tirar da frente aqui, se eu consigo, não.
De todos os estímulos sensitivos do trato ascendente, apenas o que leva à sensação de dor e de temperatura cruza a medula espinhal. Por que é importante a gente saber isso? Nós vamos ver que existe um tipo de lesão medular em que pode haver a ensecção. Então, lá na frente vocês vão entender, por esse motivo que o paciente deixa de ter função motora de um lado e função de dor e temperatura contralateral. Então, repetindo, o trato ascendente, que leva a sensações dolorosas, térmicas, propriocepção, tato para o cérebro, apenas o de dor e temperatura cruza a medula espinhal. Os demais, a sensação que você tem de um lado é transmitida para o cérebro do mesmo lado. Esses nervos, eles saem da medula espinhal ao nível de cada vértebra. Nós temos, portanto, 31 pares de nervos raquidianos e entre as vértebras a gente tem os discos intervertebrais que têm a função de amortecer o impacto entre as vértebras. Aqui vocês podem observar os nervos saindo, né, lateralmente às vértebras. Então, cada par de nervo raquidiano, ele vai sair em nível de uma vértebra, como nós falamos, e vão emitir áreas sensitivas, que são chamadas de dermátomos. Esses dermátomos são áreas, é importante a gente conhecer alguns pontos cruciais para que a gente possa testar no paciente, quando a gente for avaliar. Então, assim, eles determinam o nível de lesão medular, né? Se você for observar, o nível de sensibilidade, ele é correspondente ao nível de cada vértebra. Então, o que a gente tem que lembrar? As clavículas ficam em nível de C4 e C5, os mamilos em nível de T4, o umbigo em nível de T10, certo? Importante a gente ressaltar que em nível de C2, de C2 a C5, saem diversos nervos que vão emitir os nervos frênicos. O nervo frênico, ele é responsável por inervar o diafragma. Uma vez tendo lesão acima de C5, há a possibilidade de lesão no nervo frênico, portanto, de comprometimento da respiração espontânea e de comprometimento da função diafragmática. Se isso acontecer, o paciente vai precisar de uma fonte de respiração com pressão positiva para garantir a patência da via aérea, para garantir a respiração correta, o processo de ventilação correto. Bom, dito isso, nós relembramos então um pouquinho de anatomia e fisiologia. Quem tiver alguma dúvida, dá uma paradinha aqui para dar uma olhada. E aí a gente vai seguir agora então para a fisiopatologia. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia, nós temos que lembrar dos mecanismos específicos de lesão da coluna vertebral. A maior causa de lesão da coluna vertebral é a carga, o peso exercido sobre ela, já que é a coluna vertebral que sustenta o peso do nosso corpo. Um peso maior causado por um processo de aceleração e desaceleração vai provocar um aumento da carga axial e uma possibilidade de lesão. Não só aceleração e desaceleração fazem isso. O processo de aceleração, como nós já dissemos, um dos mecanismos quando a cabeça colide com o objeto, a cabeça contra o para-brisa, e a medula não vai, o tronco não vai na mesma velocidade do que a cabeça. Isso pode lesar uma sobrecarga da região cervical. Ao mesmo tempo, a queda em pé, outro mecanismo, a queda em pé, quando o paciente cai de uma altura superior a 4,6 metros, há uma possibilidade de fratura da lombar em 20%. Isso porque há uma compressão da coluna torácica cervical e da parte sacral contra a lombar. A maioria desses pacientes tem a fratura da lombar, né? E pode haver também um exagero das curvaturas normais da coluna. E aí faz o que a gente chama de quebra do S do paciente, com a quebra da concavidade e a exposição da convexidade. A quebra, na verdade, da convexidade e, enfim, vocês entenderam, né? Vai achatar o S aqui, como se comprimisse, partindo
a compressão vem de cima para baixo e de baixo para cima, então isso faria uma fratura, faria com que isso aqui se fraturasse no sentido horizontal, certo? Se fraturasse no sentido horizontal. Outros mecanismos também de fisiopatológicos pode ser a hiperflexão ou a hiperextensão. Um exemplo da hiperflexão, quando o paciente está preso a um carro com cinto de segurança e há uma colisão frontal, o paciente tende a fletir o queixo sob o tronco. E isso feito de maneira muito brusca e rápida, pode ter lesão tanto da musculatura cervical, que é uma musculatura forte, mas pode ser lesionada, quanto dos ligamentos. Como já dissemos, o espaço entre a medula e a vértebra é muito pequeno, pode ter lesão imediata ou lesão secundária à coluna instável. A hiperrotação e inclinação lateral repentina ou excessiva também é importante. Então, impactos laterais, há um deslocamento, aí é o oposto, há um deslocamento do tronco e a cabeça fica onde estava, por aquela primeira lei de Newton, havendo então um deslocamento desproporcional, né, do alinhamento da coluna, podendo provocar lesão. Um outro mecanismo é a tração, quando a coluna ela é tracionada, como por exemplo no mecanismo de enforcamento. Há uma tração súbita e brusca da coluna, podendo haver lesão, quando há enforcamento, por exemplo, lesão cervical brusca, com parada respiratória, né? O deslocamento em alta velocidade, ele sempre vai ter, nós vamos sempre considerar que todo impacto que houve secundário à alta velocidade, há uma lesão raquimedular presumida, né? Não é certeza, mas presumida, e vamos tomar as medidas possíveis pré-hospitalares para impedir lesões secundárias. Mas também pode ocorrer lesão com baixa e moderada velocidade em um corpo não contido. Como nós já vimos naquela primeira aula de cinética do trauma, uma pessoa, mesmo que em baixa e moderada velocidade, em acelerada, o peso dela chega a quadruplicar, ou aumentar muitas vezes, aumentando muito o impacto contra qualquer um objeto que haja, né, esse impacto. Então, uma vez estabelecidos os mecanismos, nós vamos avaliar quais são as possíveis lesões esqueléticas e lesões medulares. As lesões esqueléticas mais comuns são as fraturas por compressão em cunha ou achatamento total do corpo vertebral. A fratura pode ainda gerar pequenos fragmentos ósseos, pode fazer uma subluxação, que é aquele deslocamento parcial de uma vértebra, pode fazer um superestiramento ou laceração dos ligamentos e músculos, gerando a instabilidade entre as vértebras. Há ainda a transecção da medula, que pode ser total ou parcial, como vamos falar daqui a pouquinho. A coluna instável, né? Já dissemos lá em cima. E importante a gente ter em mente que um paciente que tem uma fratura em determinado local da coluna vertebral tem 10% de chance a mais de ter uma segunda fratura. Então, a imobilização da coluna nunca deve ser feita parcialmente, a imobilização toda. Como se imobiliza qualquer articulação também. A gente imobiliza proximal e distal a lesão. A coluna, para ser feito isso, tem que ser feita por inteiro. Também pelo risco de uma segunda fratura. Como já disse a vocês, a maioria dos pacientes com fratura da coluna não apresenta déficit neurológico. Então, é importante a gente não guiar apenas pelo déficit neurológico no momento da avaliação, mas avaliar o mecanismo que pode ter levado ao mecanismo que provocou aquele trauma, para considerar uma lesão presumida e não esperar necessariamente haver o déficit neurológico. Com relação à lesão da medula espinhal, como a gente disse, a gente tem a lesão primária, que é aquela que acontece no momento do trauma, que pode ser por compressão medular, concussão, lesão direta da coluna ou interrupção do suprimento sanguíneo para a medula. E a lesão secundária, que é aquela causada por edema, isquemia ou movimentação de fragmentos ósseos. A concussão medular
pode provocar, que é tipo o achacoalhamento da medula dentro do canal vertebral, pode provocar uma ruptura temporária das funções da medula distal ao local da lesão. Já o choque medular é um fenômeno neurológico, vejam bem, eu estou falando de choque medular e não de choque neurogênico. Choque medular é um fenômeno neurológico que ocorre após a lesão, não há um tempo pré-determinado, pode ser pouco ou muito tempo após a lesão, após o trauma, com perda temporária de toda a função sensorial e motora. Então, o paciente que deixa de sentir tudo, ele fica como se estivesse tetraplégico, com flacidez, paralisia e perda de todos os reflexos. Mas isso recupera depois. Por conceito, choque medular é uma lesão completa, temporária, de toda a função sensorial e motora. A compressão medular, ela pode ser causada por edema, por ruptura do disco e por fragmentos ósseos. E às vezes pode resultar em isquemia, com necessidade inclusive de descompressão. A laceração medular, que é um outro mecanismo, ela pode ser de vários tipos. A gente tem aquela transecção medular completa, se lesionou todas as fibras, tudo, não tem, a coluna ela não regenera, então vai ter déficit de onde houve a lesão para baixo. A maioria resulta em paraplegia ou tetraplegia. Como há edema pós-trauma, não dá para determinar a extensão no momento do trauma. Normalmente aguarda-se pelo menos 24 horas após o evento. Quando nós temos a transecção completa, né, que foi o que eu disse. Já a transecção medular incompleta, ela pode ser dividida em três tipos de transecção. A lesão, a síndrome medular anterior, que vocês estão vendo a foto aqui no canto superior direito, onde há o comprometimento da região anterior da coluna, da medula, desculpa. Normalmente ela acontece quando fragmentos ósseos atingem as artérias espinhais, ou então quando essas artérias espinhais são pressionadas. A consequência é perda motora e das sensações de dor e temperatura, e algumas de propriocepção, não todas, mas principalmente déficit motor. Os déficits sensitivos são alguns. A síndrome medular central, como o próprio nome diz, da região central da medula, normalmente provocada por hiperextensão da área cervical, ela vai provocar fraqueza ou parestesia nas extremidades superiores, com as extremidades inferiores normais. Pode haver também disfunção da bexiga. Já a síndrome de Brown-Séquard é uma síndrome em que há hemitransecção da medula espinhal, como eu falei com vocês um pouquinho atrás. Essa hemitransecção vai gerar perda de força motora do mesmo lado, né? Como eu falei para vocês, a parte motora, a inervação da parte motora, força e propriocepção, ela é do mesmo lado afetado. Já a perda de dor e temperatura vai ser do lado oposto. Então, aqui, esse paciente teve lesão do lado esquerdo dele, né? Nós vemos aqui de maneira oposta. Teve uma lesão de lado esquerdo, a gente vai esperar uma lesão dali para baixo. Do lado direito, o paciente vai deixar de ter sensação de dor e temperatura. E do lado esquerdo, a perda de força motora, certo? Por quê? Porque só o trato ascendente que cruza a medula é apenas aquele de dor e temperatura. E a gente tem também o choque neurogênico. Não é o choque medular, que nós falamos antes, que é aquela paralisia, perda súbita, o choque medular, perda súbita temporária de todas as funções medulares. Já o choque neurogênico secundário ao trauma raquimedular se dá por interrupção do sistema nervoso simpático, causando uma vasoplegia nos vasos periféricos. Isso pode levar a uma hipotensão com pele quente e seca. No entanto, a frequência cardíaca permanece normal, porque não há repercussão sistêmica, né? Não é um choque causado por perda volêmica, não tem repercussão do coração
por conta disso. Outra diferença também é que no choque hemorrágico a pele normalmente está fria e úmida, pegajosa. Então a pele permanece quente e seca e a frequência cardíaca é normal, diferenciando do choque hipovolêmico. As lesões mais altas são as responsáveis, normalmente, por choque neurogênico. Pode levar à necessidade de vasopressor, mas normalmente, quando essa vasoplegia, quando ela é muito intensa, pode gerar hipotensão. O primeiro passo, se a pressão sistólica chegar abaixo de 90, é fazer a infusão de cristalóide. Se após a infusão de cristalóide permanecer hipotenso, aí pode ser lançado mão de vasopressor. Tá? Então, como é que nós vamos proceder à avaliação do paciente com trauma raquimedular? Lembrar que nós temos, um politrauma, então a gente vai sempre avaliar no contexto de outras lesões. A prioridade é a avaliação primária, não vamos repetir hoje aqui, mas o A, B, C, D, E, né? A avaliação, normalmente, esse exame neurológico vai vir na avaliação do disability, do D. Então, você já fez a avaliação das vias aéreas, se elas estão patentes, checou ventilação, checou circulação, para daí a gente ir para a avaliação neurológica. Sendo que essa avaliação neurológica no exame físico primário, ela tem que ser muito breve. Na avaliação secundária, você pode fazer um exame mais detalhado. Então, prioridade de avaliação primária, fazer essa rápida avaliação no cenário e considerando o histórico do acidente para avaliar a possibilidade de TRM, porque nem sempre, se não houver segurança, por exemplo, o paciente tem que ser retirado de onde ele está. Então, a gente tem que considerar nessa avaliação primária aí uma rápida imobilização também para tirar ele de onde está, para ir para uma cena segura para ser submetido à avaliação. Havendo a possibilidade do TRM, realiza-se pelo menos a proteção manual da coluna vertebral, colocando a cabeça em posição neutra e alinhada. O exame neurológico, no D aí, nós já passamos terminando a avaliação primária, esse exame neurológico ele tem que ser muito breve, buscando identificar déficits óbvios, lembrando que a não identificação desse déficit não quer dizer que não há um TRM. Se o mecanismo de lesão se encaixa naqueles que nós citamos anteriormente, o paciente também vai ter que ser imobilizado. Mas, enfim, como essa é a avaliação neurológica, não é aquela habitual que vocês aprenderam, não. Não é um exame físico completo. Você vai solicitar ao paciente para movimentar os braços, as mãos e as pernas. Se não movimenta algum desses, você vai anotar qual é a incapacidade e testar a sensibilidade do ombro aos pés. Lembrando aqueles níveis sensitivos que nós falamos, né? Clavícula, mamilos e umbigo, pelo menos. E repetir a imobilização após qualquer movimentação do paciente. Por exemplo, você fez a avaliação no local, imobilizou, repete a avaliação neurológica. Teve que submeter ele a alguma nova movimentação, repete novamente. E fazer após a chegada no local de destino. Nós temos o foco da avaliação é reconhecer quando há a indicação de imobilização da coluna vertebral. Quando não há essa indicação da imobilização e ela é feita, isso gera aumento do esforço respiratório, porque um paciente imobilizado, passando faixas pelo tórax, impede que o paciente respire, algumas vezes pode impedir que ele respire livremente. Pode gerar isquemia cutânea e dor. E em idosos, principalmente, quando essa imobilização é prolongada, pode gerar inclusive úlceras de pressão. E os pacientes idosos também normalmente têm mais possibilidade de ter doença pulmonar prévia, dificultando mais a respiração se imobilizados. Isso considerando que é uma imobilização errada. No entanto, gente, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas assim, se houver dúvida sobre imobilizar ou não, imobilize. Na dúvida, imobilize. Quais são, então, as indicações para imobilizar, de imobilização da coluna, né? Avaliar o mecanismo de lesão, como nós já dissemos, todos aqueles mecanismos de lesão que nós falamos, eles são os principais indicadores da imobilização. Mas para algumas pessoas isso pode ficar muito vago e as pessoas não terem condição de analisar a cinética do trauma. Lembrando, né, a gente mergulha em água rasa,
aceleração e desaceleração brusca, queda de grandes alturas, enfim, todos aqueles mecanismos que nós falamos anteriormente. Quando há dúvida pelo mecanismo, para deixar isso de uma forma mais sistematizada, existem essas indicações aqui, que nós podemos ver no quadro, que sensibilidade à palpação da coluna vertebral, o paciente que queixa de dor na coluna, estado mental alterado. Todo paciente com estado mental alterado, seja pelo trauma, seja pelo uso de medicamento, pelo uso de drogas ou de álcool, você tem que imobilizar, porque não é um paciente que vai lhe passar a informação de maneira correta. E, além disso, um estado mental alterado também pode ser uma indicação de concussão cerebral, podendo haver um trauma raquimedular cervical associado. É uma indicação de mobilização. A incapacidade de se comunicar efetivamente, então crianças, idosos, pessoas que você não consiga obter a informação, essas informações de dor, de sensibilidade de maneira correta, imobilize. Pacientes com Glasgow menor do que 15, lesão evidente que cause qualquer tipo de distração, por exemplo, um paciente que tem uma dor muito grande em um outro membro, ele não vai conseguir dizer se ele está com uma dor na coluna, por exemplo, se ele tiver com uma fratura exposta na perna, né? Então, uma lesão evidente que cause dor muito intensa, causa distração do paciente de uma possível lesão medular. E também casos, óbvio, de paralisia ou déficit ou queixa neurológica, certo? Então, isso nós estávamos falando para trauma fechado. O paciente que é submetido a um trauma penetrante, ou seja, faca, tiro, né, lesões penetrantes, essa lesão penetrante normalmente ela só provoca lesão no trajeto de penetração. Então, o trauma penetrante por si só não é indicação para imobilização de coluna vertebral. Diferente, por exemplo, de quando há a combinação de trauma penetrante com fechado. Exemplificando, o paciente que leva um tiro e cai de determinada altura. Ele teve o trauma penetrante e também o trauma fechado. Esse paciente deve ser imobilizado, certo? Então, constitui indicação para imobilização da coluna vertebral os pacientes que sofreram trauma por algum daqueles mecanismos de lesão que citamos. Para a gente avaliar pelas outras indicações aqui que nós falamos nesse quadrinho, tem que fazer uma avaliação física completa e ter um bom senso clínico. Na dúvida, imobilizar. Lembrar que a lesão penetrante, não, por si só, não indica imobilização, vai indicar se ela estiver combinada com o fechado ou se o paciente tiver uma queixa neurológica decorrente da lesão penetrante. Importante a gente saber quais são os sinais e sintomas mais frequentes de um trauma na coluna vertebral. Então, são eles: dor no pescoço ou nas costas, dor ao movimentar pescoço ou as costas, dor à palpação da região posterior do pescoço ou da linha média das costas, deformidade na coluna vertebral, defesa de contratura na musculatura do pescoço, paralisia, parestesia dos braços ou de qualquer membro, sinais e sintomas de choque neurogênico. Então, paciente que faz vasoplegia, hipotensão com bradicardia e pele quente e seca, é o sintoma de choque neurogênico. E priapismo também, certo? Em paciente do sexo masculino, o priapismo pode ser um sinal de lesão do trauma raquimedular. Esse fluxograma está bem didático do PHTLS, em que a gente sistematiza aqui as indicações para imobilização da coluna. Vamos acompanhando aqui com o laser point. No paciente que tem o trauma penetrante da cabeça e do pescoço, né, da região, enfim, de onde tem a coluna, paciente com trauma penetrante, você vai questionar ele sobre o déficit neurológico. Não há necessidade de mobilizar, transporta para o hospital. Se há queixa neurológica, você vai imobilizar e transportar. Simples assim. No paciente com trauma fechado, a gente vai fazer o ABCDE. Quando o ABC, quando chegar no D do Disability, a primeira coisa que a gente avalia é a escala de Glasgow, né? O nível de consciência. Então, se o nível de consciência estiver alterado, você já vai imobilizar, resolvido. Se não estiver alterado, você vai questionar o paciente sobre dor, sensibilidade da coluna vertebral,
ver se tem alguma deformidade anatômica e pedir a ele, para avaliar a queixa de déficit neurológico, você vai pedir a ele que movimente mãos, braços e pernas. Se houver algum desses três, dor, sensibilidade, déficit neurológico, deformidade anatômica, você vai imobilizar. Se não houver nada disso, você vai avaliar o mecanismo. Você vai avaliar o mecanismo de lesão. Se foi um mecanismo de lesão preocupante, aí você vai avaliar as outras questões. Houve presença de drogas? Tem lesão, alguma outra lesão grave que possa estar distraindo a queixa de uma dor cervical, por exemplo? Há algum tipo de incapacidade de se comunicar? Se sim, imobiliza. Se não, não imobiliza. Certo? Se o mecanismo do paciente não tem déficit neurológico, não tem queixa, não tem deformidade anatômica e o mecanismo de trauma também não preocupa, aí você não vai imobilizar. No resumo, gente, a gente imobiliza quase sempre o paciente politraumatizado. Acidente automobilístico são raríssimas as exceções que não vão ser necessárias imobilização se a gente considerar esse fluxograma, certo? Com relação ao tratamento, a gente não vai entrar em maiores detalhes hoje, porque o maior tratamento, o principal tratamento do trauma retromedular é a imobilização. Imobilizar o paciente em posição supina, ou seja, barriga para cima, tá? Não pode atrapalhar isso. Imobilizar o paciente em posição supina, numa prancha longa e rígida e em alinhamento neutro cervical. Próxima aula nossa vai ser só para falar de imobilização, a gente vai detalhar isso bem direitinho. Com relação ao uso de corticosteroide, já se usou muito isso antes, ainda usa-se, no entanto, os estudos hoje, eles já tem muitos estudos que não recomendam mais. Quando vai usar, é a metilprednisolona, que deve ser usada até 8 horas após o trauma retromedular, por lesão fechada. Por lesão aberta, não houve nenhum estudo que comprovasse benefício. Quando é por lesão fechada, até 8 horas. Passar disso também não tem indicação de uso, sendo feita em bolos de 30 mg por quilo, seguido de infusão de 5,4 mg por quilo-hora, por até 48 horas. Isso depende, essa infusão contínua vai depender do horário que foi, do tempo pós-lesão em que foi feito a metilprednisolona. No entanto, como eu estava falando com vocês, a gente sabe que o corticoide tem uma série de eventos adversos, né? E é uma dose alta, como vocês observam aí. Desde a hipertensão, hiperglicemia, fazer uma imunodepressão, pode fazer supressão adrenal. Por conta desses efeitos que não são pequenos, alguns estudos não recomendam mais o uso de esteroide nem na cena do acidente, nem no hospital. Portanto, a recomendação comum para o atendimento pré-hospitalar é não fazer corticoide, certo? Para o atendimento pré-hospitalar, há esse senso comum. Em pacientes que precisa ter transporte prolongado, aqueles cuidados que falamos na aula anterior. A maca alcochoada, ou pelo menos nos maiores pontos de protuberância óssea, colocar algum colchão, alguma proteção. Lembrar que são pacientes que estão imobilizados, portanto, há um risco maior de aspiração. Se o paciente vomitar, virar a prancha junto com o paciente, né, em bloco, para evitar aspiração. Ter o aspirador sempre próximo à cabeça. Se for necessário, passar a sonda nasogástrica sob aspiração e o uso de antiemético quando indicado. Os pacientes que têm lesão medular alta estão mais predispostos à insuficiência respiratória, então tem que ter cuidado com o grau de aperto que você vai colocar a faixa em região torácica, para não limitar ainda mais a expansão da região torácica com a faixa. Se o paciente tiver um choque neurogênico com hipotensão, fazer cristalóide. Se não resolver, droga vasoativa, apesar de ser muito raro. Ainda no choque neurogênico, a gente lembra que a tríade do choque neurogênico é a hipotensão com bradicardia. Se houver bradicardia, pode ser feita atropina. Se o paciente estiver hipotenso, taquicárdico, pele fria e úmida, pegajosa, aí a gente já tem que pensar em choque hipovolêmico, choque hemorrágico. Então, procurar focos intraabdominais, extremidades, focos de sangramento. Lembrando que o foco pode ser mais difícil de achar, porque os pacientes podem estar dessensibilizados. Por exemplo, um paciente com lesão torácica alta, com sangramento intraabdominal, pode não apresentar dor abdominal e dificultar a gente encontrar o foco de sangramento. Os pacientes que estiverem com dor
vão ser submetidos a analgésicos fortes muitas vezes. Lembrar também que os pacientes com TRM fazem hipotermia muito fácil, então manter esses pacientes aquecidos, sem hiperaquecimento, e transportar rapidamente para um centro de referência onde possa fazer uma intervenção, caso seja necessária. Lesões raquimedulares podem ser abordadas tanto por ortopedistas quanto por neurocirurgiões. Cada centro tem um profissional que faz isso, ligar para o centro de referência e comunicar o transporte do paciente. Tá certo? Então, acho que por hoje era isso. Nós vamos, na próxima aula, falar direitinho das imobilizações. Então, até a próxima.